E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz Fé para Vencer. Mas lá estava o Deus poderoso de pé às vistas, o lugar de misericórdia, o desvelar de Deus. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa, recebendo a vitória. Irmãs Marta e Neidila cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Chego em sua casa, dobro os meus joelhos e começo a orar. Sinto algo tão divino, tão maravilhoso e começo a chorar. Sinto um calor tão forte que vai aquecendo o meu coração. Sei que és tu, meu Jesus, e já ouviu minha oração. Jesus, vem tocar em minha vida, trazer um pouco de alegria para este pobre, pobre coração. Jesus, pela fé agora eu vejo um anjo trazendo a vitória e ele entrega em minhas mãos. Se estás amargurado e estás cansado de tanto sofrer, suas forças já se foram, você até pensa que não vai vencer. Levante seus olhos agora, veja a vitória perto de você. Jesus Cristo está aqui e está dizendo: você vai vencer.
Vem tocar em minha vida, trazer um pouco de alegria para este pobre, pobre coração. Jesus, pela fé agora eu vejo um anjo trazendo a vitória e ele entrega em minhas mãos. Um anjo trazendo a vitória e ele entrega em minhas mãos. Mas lá estava o Deus poderoso, de pé, às vistas, o lugar de misericórdia. Ouvintes, tudo que o homem poderia alcançar de bom, de efetivo, é a misericórdia. Mas a misericórdia, que é por sua vez a graça, que por sua vez é favor imerecido, é desprezada, é ignorada por aqueles que deveriam dar tudo por ela. Pedir misericórdia é próprio de quem está morrendo, de quem está num aperto sem saída. Os homens se encontram nesta situação. O mundo jaz no maligno, disse São João, exatamente por rejeitar a misericórdia. A misericórdia foi personalizada, foi encarnada no Senhor Jesus Cristo. E na mensagem Desvelar de Deus, o profeta desta era nos mostra ali Jesus, o Deus Todo-Poderoso, de pé às vistas deles, sendo ele o lugar de misericórdia. Agora, o que eles fizeram? Os próprios filhos fizeram. Nós não o queremos. Solta Barabás, prenda, mate esse trono de misericórdia. Coloque-o para fora e cuspiram nele. Deus não está sentindo bem, e mais do que isso, ele ignora esse espírito religioso que se compadece de Deus, que se compadece de Jesus, e fazem filmes
do sacrifício de Jesus e comemoram dias como a Sexta-feira da Paixão, a chamada Semana Santa e coisas assim. E mesmo pregadores que pregam dramatizando tanto a morte de Jesus Cristo, o seu sacrifício. Hinos. Deus não está nem tomando conta desse espírito religioso em torno de si. Isso até mesmo o enoja. Porque, na verdade, o sentido do sacrifício está exatamente em ser ele aceito como substituto nosso. Aceito como a misericórdia de Deus. Aceito como o poder de Deus para aniquilar o pecado, que é, sem dúvida, a separação entre o homem e Deus. Mas o que fizeram seus filhos e o que fazem até hoje com seus credos, seus dogmas. O profeta desta era pregou uma mensagem: eu condeno esta geração por ter crucificado a Cristo, ao Filho de Deus, novamente. Tê-lo rejeitado, como foi rejeitado então. A expressão em relação à mensagem do dia é esta: coloque-o para fora. Nós não queremos isto. Sempre a visitação de Deus foi entendida como uma coisa falsa, como uma heresia, como uma seita. A visitação de Deus traz para aquela era o passo seguinte da misericórdia. Mas foi isto que fizeram. E o profeta suscita um tipo perfeito em Davi. Lá atrás, quando Davi estava deixando o templo como rei rejeitado, ele estava tipificando, vivendo exatamente aquilo que se cumpriria através de Jesus Cristo. O Salmo 22 profetiza. Eles puderam ter a Davi como louco quando ele disse, expressou ali, vaticinou o seu vitupério, coisa que se cumpriria em Jesus Cristo. Então Davi estava deixando o templo como um rei rejeitado. Saiu pela rua. E nós temos a história na Bíblia de Simei, aquele velho sujeito, aleijado. Esse aleijume, esse defeito físico, fala muito daqueles que espraguejam o verdadeiro ministério de Deus. São aleijados, manquebas.
num português bem popular. Então aquele velho sujeito veio ali com a sua perna arrastando. Na verdade, ele nunca havia gostado de Davi. Tudo que Davi fez, de certo e de errado, foi motivo para ele aumentar a sua antipatia para com ele. O velho Simei não tinha graça com Davi. Ele não gostava de Davi. A verdade é esta. E ele qualificou a Davi como um velho hipócrita. Cuspiu em sua face, diz o profeta. O guarda principal de Davi puxou a espada, mas ele dependia de uma ordem, de uma autorização de Davi para executar aquele aleijado espraguejador. Ele disse: deixa. Eu vou cortar o pescoço dele, daquele cão. Para ele saber o que significa desrespeitar um rei. Ele queria fazer justiça com a sua espada. Se você ler a história na Bíblia Sagrada, você vai ver mais tarde o que fez Salomão com esse dito cujo aleijado. Ele o deixou com uma ordem expressa: não saia de Jerusalém. O dia que você sair fora de Jerusalém, você é um homem morto. E ele tinha a transgressão, o desrespeito no seu sangue. Ele não morreu naquela ocasião. Mas, daquela vez, ele não escapou. Ele teve motivos para sair dos limites de Jerusalém. Veja só, ele sempre tem motivos para sair dos limites dados por Deus. Salomão significava, de fato, o substituto de Davi, e uma vez que Davi foi um tipo de Cristo, logicamente Salomão foi um tipo do Espírito Santo. A era de Salomão fala do milênio. E a coisa expressa é esta, que aqueles que têm esse desrespeito em seus espíritos, eles carregam também as decisões próprias, os passos próprios. Eles são donos de si. Eles não aceitam liderança de Deus. Mas o que Davi disse quando o seu oficial queria cortar o pescoço de Simei? Deixe-o de lado. Deus lhe disse aquilo. E Davi provavelmente não sabia o que ele havia dito. Subiu na montanha, olhou para trás chorando. E 800 anos depois, o filho de Davi, a raiz de Jessé, Jesus, estava subindo o mesmo monte
olhando e chorando sobre Jerusalém como um rei rejeitado. Eles cuspiram nele, eles cuspiram em sua face, todos aleijados, deformados no caráter, no espírito. São os que cospem, blasfemam, difamam. Todos eles são aleijados, são maculados pelo mal. Não vê você? É a mesma coisa. Ver essa palavra descendo, subindo, chorando, caindo hoje, sempre rejeitada pela maioria e crida pela minoria. Agora veja a colocação do profeta. Sempre rejeitada pela maioria e crida pela minoria. Eu tenho um amigo amado por muitos, porém rejeitado por muitos também. Amado por poucos. Quem não ama a mensagem do dia, quem não ama a palavra do dia, não ama Jesus. Tem rejeitado a Jesus Cristo. Então, sempre rejeitada pela maioria e crida pela minoria. Mas aqui vem aquilo que o meu espírito gosta. Onde a nossa alma rejubila e o nosso coração se alegra. Eu, você, fazemos parte desta minoria. Você está entre os tais, um dos tais, cantavam assim, tradicionalmente, o hino, um dos tais, os pentecostais. São eles hoje um dos tais? São eles a minoria? Quando foi que Deus esteve em maioria? Nunca. A contagem de Deus é o contrário da contagem da política, da lógica, da matemática, da eleição. Ganha com Deus, ganha é a minoria. A maioria que perdeu. A minoria é que elege o rei. A minoria que é governada pelo Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Príncipe da Paz, do Senhor Jesus Cristo. É a minoria. E você está entre um dos tais desta minoria. Dê glória a Deus por isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Es que soy un poco